Olá, meu nome é Jude e hoje eu vim falar para vocês sobre o jejum intermitente. Várias amigas me perguntaram como que eu consegui emagrecer, os quilinhos que estava extra e ainda estou no processo. E como eu estava sempre repetindo a mesma coisa, os meus filhos, como eles são, né, dessa nova geração, eles me deram a ideia de gravar esse vídeo e de repente postar no YouTube. E o que eu imagino que eu vou fazer, explicando como funciona e o que eu fiz e como eu cheguei até ele. Em meados de 2019, eu ouvi falar em jejum intermitente com uma nutricionista brasileira, através de uma nutricionista brasileira e das minhas personais trainers, que quando eu fazia academia no Brasil, hoje estou morando fora, elas trabalhavam nessa academia que eu frequentava. E elas me indicaram, como elas estavam, eu tinha um desafio no final do ano para, né, no sentido de exercícios online, elas estavam fazendo e elas estavam junto com esse pacote, tinha uma nutricionista e foi a qual me falou pela primeira vez. Juntamente com a low carb, que é a baixo consumo de carboidratos. Eu, a primeira vez, não achei interessante essa ideia do jejum intermitente, porque eu sempre eu fui acostumada, como a maioria de nós fomos acostumados, que não poderíamos ficar muito tempo sem alimentação. Então, eu não fui atrás e não fiz, mas gostei da proposta de baixo consumo de carboidrato. A partir de meados para o final de 2019, eu cortei arroz, feijão, massas, chocolates, bolos, tudo que envolvia a farinha branca em si. Cortei, né, da minha vida. Mas no início de 2020, eu não tinha perdido muito peso, eu estava fazendo, né, academia e tudo, e não tinha perdido muito peso, e as minhas roupas não estavam mais servindo para mim. Aí eu resolvi, aí começou a pandemia, e na pandemia foi bem quando foi a quaresma, e eu não bebo durante a quaresma. E sempre, né, a nutricionista falava que o álcool estraga todo qualquer tipo de dieta que você tenta fazer. Como eu já havia tentado milhões de dietas desde a minha adolescência, eu tentei de todas as dietas que apareceram na minha frente, eu tentei. E nunca resolveu. Resolvia no momento e depois engordava. Depois, depois que eu tive os meus 2 filhos, o que eu fazia era cortar o jantar e eu resolvia para mim. Quando eu percebia que minha roupa estava mais apertadinha, eu cortava o jantar e funcionava. Mas agora, hoje, estou com 52 anos, não está mais funcionando, nem cortando jantar, nem cortando nada. E o café da manhã, assim, adoro o café da manhã. Então, não conseguia cortar. Mas eu estava cortando os carboidratos da minha vida, sim. Como moro numa cidade que está cheia de vinícolas e adoro vinho, eu não queria cortar o vinho da minha vida, porque já chega na quaresma que eu fico 45 dias sem beber, mas olha, eu sofro mesmo. Eu não queria tirar o vinho da minha vida. Pois bem, começando a pandemia, eu e meu marido começamos a andar 10 quilômetros por dia, cortamos os carboidratos, mas mesmo assim não resolveu nenhum emagrecimento. Quando foi mais ou menos em julho de 2020, então eu resolvi ler um pouco sobre o jejum intermitente, assistir vídeos, palestras com médicos brasileiros e pessoas normais como eu, porque eu não sou da área da medicina, eu sou uma pessoa normal que está tentando emagrecer. E aí que eu estudei sobre esse jejum intermitente antes de começar a fazer.
Primeiramente, como eu falei, ouvi vários nutricionistas, médicos brasileiros e pessoas em comum. Entrei em vários grupos, digamos, de apoio de jejum intermitente no Facebook, tanto grupos brasileiros como grupos americanos. E comecei a me informar sobre todo este mundo que envolvia. Até que uma pessoa, num dos grupos aqui dos Estados Unidos, do Facebook, indicou uma médica chamada Mindy Pelz. E aí eu comecei a assistir, quase todos os dias tinha, né, um vídeo novo, e ela tinha vários vídeos já antigos. E ela mesma indicou o Jason Fung, que é um professor aqui da Universidade de Los Angeles, que também é especialista em jejum intermitente. Comecei a seguir os dois pelo YouTube e acredito que já assisti todos os vídeos, palestras que eles lançaram, falando exatamente. Ela falava primeiramente sobre o consumo de baixos carboidratos. E hoje ela está falando mais sobre ela seguindo a proposta desse médico Jason Fung. Ela está seguindo junto com o consumo de baixo carboidrato, ela está fazendo esse segmento com o jejum intermitente. Então, como que acontece isso? O que eu vou passar para vocês é o que eu aprendi durante toda essa experiência e como eu estou fazendo. Então, nós fomos ensinados desde bebês, as nossas mães, e eu como mãe fiz isso com os meus filhos, de 3 em 3 horas se alimentar. Sendo que nós nunca demos chance para o nosso corpo ir atrás do alimento. E o nosso corpo é muito inteligente. Então, o fato de você fazer jejum obriga-o a ir atrás desse alimento. Como que as pessoas que seguem, né, o Ramadã, que é uma religião, como que elas conseguem ficar o dia inteiro sem comer? Como que os ursos, eles ficam, né, nas suas tocas durante o inverno, eles simplesmente eles se fecham lá e ficam sem comer por tanto tempo. O próprio cachorro, se você só dá ração a ele, ele só vai comer quando ele tem a fome. Então, nós, seres humanos, fomos ensinados, e a indústria alimentícia tem muito a ver com isso, porque ela ganha, quanto mais você come, mais ela ganha. Então, o que esses médicos, eles explicaram? Não somente os brasileiros, todas as pessoas tudo que eu ouvi, né, fazendo um resumão grosseiro sobre tudo isso. É assim, a gente já faz um jejum automaticamente, porque se você contar o tempo da última refeição até no outro dia pela manhã, você ficou em jejum. Você comeu lá pelas 8, 9, 10 da noite, até no outro dia, ou será o seu café da manhã, o seu desjejum, que você vai, né, sair do teu jejum, que você ficou a noite inteira, já é um jejum. Mas só esse jejum não é o suficiente, mas você pode agregar ao teu jejum para emagrecimento. Não sei se vocês ouviram falar de um termo chamado autofagia. O corpo por exemplo, se você tem o seu jantar, às 7 horas da noite, né, você jantou. No outro dia, às 7 horas da manhã, serão 12 horas sem comer. Se você ficar até às 11 da manhã, serão 16 horas sem comer. A partir dessas 16 horas que o corpo ficou sem alimento, quer dizer, você pode tomar água e café e chá puro. Isso você pode fazer. Após 16 horas que seu corpo não recebeu alimento, ele vai pensar assim, grosseiramente falando, uma releitura do que eu aprendi. Então, o seu corpo, ele vai falar assim, poxa, não recebi alimento, é melhor eu ir atrás desse alimento. É essa hora
que que as suas células vão entrar em autofagia, ou seja, ela vai procurar o alimento que tem no próprio corpo e não o que ela vai receber. Agora, se você às vezes pensa que está com fome, você vai lá e come, você não dá chance do teu corpo aproveitar esse excesso que estavam nas células. E a autofagia vem exatamente para isso, para usar esse excesso que não foi utilizado. E aí que acontece o emagrecimento. Você entra em autofagia nesse processo de o próprio corpo ir atrás do alimento após 16 horas, mais ou menos, né? 16 horas que você está sem alimentação. Então, interessante seria ficar um pouco mais, tipo 18 horas sem comer. Então, digamos que você resolveu jantar às 7 horas da noite. Jantou 8 horas da noite, você vai fechar a sua janela. Então, a partir das 8 horas da noite, você só vai tomar água, café totalmente puro e chá até às 8 da manhã. Mas como você quer entrar na autofagia, quando chegar às 8 da manhã, você completou só 12 horas. Aí, até o meio-dia, você vai completar 16 horas. Você começou a tua autofagia ali. As suas células começaram a trabalhar ali. Mas vamos prolongar mais 2 horas, né? Então, digamos, coloca mais 2 horas. 2 horas da tarde, você ficou 2 horas em autofagia. Então, as suas células, elas foram atrás desse alimento que estava sobrando para o seu próprio corpo. Aí, às 2 horas da tarde, você faz uma pequena alimentação e tudo, você abre teu window, ou a sua janela, às 2 horas da tarde. Aí você fica com a janela aberta, você come, bebe o que você quiser na sua janela aberta, das 2 da tarde até umas 6, 7, 8 horas da noite. 8 horas da noite acontece a mesma coisa, você fecha a janela e só vai abrir no outro dia. Só que tem o seguinte, o nosso corpo ele se adapta a tudo que você vai vivenciando. Então, você não pode fazer isso sempre. Você tem que variar esses estímulos, essa autofagia. Inclusive, você tem que ter até o teu próprio dia da jacada, que eu, no caso, faço sábado e domingo. Eu não faço jejum intermitente, eu faço segunda a sexta, que eu já vou contar como que eu faço esse processo. Porque se você faz sempre a mesma coisa, o teu corpo ele se acostuma e ele entra na fase do platô, que aí ele não faz mais nada porque ele é sábio. Então esse corpo, eu sei que eu vou receber a comida daqui a pouquinho, então eu vou procurar porque daqui a pouquinho a dona desse corpo vai achar um alimentinho para nós. Então o corpo ele se adapta com aquilo que ele tem e ele não vai atrás, ele não faz essa força para ir atrás. E olha, essa autofagia ela é muito boa assim, para diabetes, para uma limpeza geral, para renovação das suas células, para várias doenças. Ela é muito boa também. Então, eu faço até mais horas justamente para ver essa renovação das células. Então, agora vou contar um pouquinho como que bom, como eu falei bem no início do vídeo, eu comecei a fazer esse estudo, já tinha cortado meus carboidratos, e aí eu resolvi fazer um pouquinho desse jejum intermitente, cortando o café da manhã, que era a coisa que eu mais gostava de fazer, mas eu falei, alguma coisa eu vou ter que abrir mão se eu quero receber, né, alguma coisa desse jejum intermitente, se eu quero obter alguma coisa desse jejum. Então, eu cortei meu café da manhã. Então, por exemplo, eu jantei, no outro dia que eu deveria tomar o café da manhã, eu esperei. Eu levantei, fiz meus treinos, né, o que eu tinha que fazer. E quando foi meio-dia, eu sentei e comi um abacate, que aqui nos Estados Unidos é o avocado, que é menorzinho, né?
um abacate amassado com um temperinho em cima e um ovo mexido. Isso para eu abrir a minha janela. Meio-dia, mais ou menos. Quando foi 4 horas da tarde, aqui nós jantamos, mais ou menos esse horário. Então, aí do meio-dia até as 4 da tarde, eu fiquei com a janela aberta. Então, foi o momento que eu abri com o avocado e com o ovo mexido, comi algumas frutinhas e aí jantei às 4 horas da tarde. 5 horas da tarde, fechei a minha janela. E só para comer no outro dia, ao meio-dia. E aí, isso eu fui fazendo mais ou menos por 2 semanas, de segunda a sexta. No sábado e domingo voltei à minha alimentação normal, tomando meu café, inclusive com meu pãozinho integral e tudo, mas deixando sempre menos carboidrato. Mas não larguei do meu vinho, continuei no meu vinho no sábado e no domingo. Aí eu senti que as minhas roupas começaram a ficar um pouquinho mais soltas. Poxa, comecei a me animar. Na terceira semana, eu falei assim, vou tentar fazer 24 horas. Então, chegou no domingo, era mais ou menos mais 5 da tarde, nós jantamos. E no outro dia, como de costume, eu iria comer meio-dia. E ao invés de comer ao meio-dia, eu não comia nada. Fui comer só às 5 da tarde daquele dia. Então, ou seja, eu fiquei 24 horas sem comer, somente tomando água, bastante água. Tem que tomar no mínimo 2 litros, no mínimo. Chá e café preto. Tomei e me senti bem, não senti tontura, não senti nada. Aí eu fiz isso a semana inteira e consegui perder acho que deu 1 quilo mais ou menos. Aí eu fiquei mais animada ainda. Sábado e domingo voltei na minha comida normal, visitei as vinícolas, tomei meu vinho. Segunda-feira comecei novamente. Comecei a fazer isso regularmente. Só que eu sabia que não poderia fazer isso sempre porque o teu organismo, ele acostuma. Então, eu variava na semana, ao invés de eu fazer 24 horas, eu fazia alguns dias, eu fazia 18, 19, 20 horas. Outro dia eu fazia 24 horas, outro dia eu fazia 27 horas. E a cada dia fazia diferente. Então, eu ajustava de acordo com o jantar. Então, às vezes, eu jantava um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, e para fazer essa variação de horas. Aí chegou o Thanksgiving. Aqui nos Estados Unidos a gente come muito no Thanksgiving. O que aconteceu? Antes do Thanksgiving, eu fiquei 48 horas sem... Não, desculpa. Chegou o Thanksgiving e no dia do Thanksgiving, eu fiquei de jejum, como normalmente, já era uma quinta-feira, como eu já estava, e comecei na quinta-feira a comer no jantar do Thanksgiving, que foi mais ou menos lá pelas 4 da tarde. Então, comecei com queijinho, o que tinha na mesa eu comi e eu bebi também, tranquilo. Me sentia também até assim, que tinha comido demais, porque meu estômago, na verdade, ele tinha sido reduzido. Aí, eu não comi desde quinta-feira à noite até sábado, às 2 horas da tarde. Então, eu fiquei mais ou menos 48 horas sem comer, para regularizar tudo que eu tinha comido na quinta-feira. Só tomando água, café preto e puro e chá. Às vezes me dava fome, mas essa fome passava, eu me distraía, eu ia andar no parque, eu ia fazer a ginástica, eu ia fazer alguma coisa para eu me distrair. Então, eu fiquei essas 48 horas. Assistindo esses vídeos, o que eu aprendi também, que você mesmo iniciando, você abrindo tua janela, a sua janela de comida, digamos assim,
Se você não colocar para dentro do seu corpo, primeiramente carboidrato ou álcool, que vai diretamente para a sua corrente sanguínea, você ainda permanece em autofagia. Se você come alguma proteína, porque a proteína vai demorar um pouco mais para chegar até o seu sangue. Então, o que os médicos recomendam é que você abra com uma proteína principalmente vegetal. E diferentemente dos estudos que eu vi, principalmente brasileiro, que falava assim que era para comer, né, proteína animal, normal e tudo, com esses médicos daqui, eu aprendi que você tem que comer principalmente a gordura vegetal, proteína vegetal, saladas verdes e tudo. Você vai comer a proteína animal, mas não uma quantidade exacerbada. E o carboidrato, você até pode comer um arroz integral, um feijão, que é bom, feijão é uma proteína vegetal, mas pouco. Você tem que se alimentar o que você precisa, não há mais do que você quer. Mas eu, particularmente, o que eu faço? Eu agora estou nesse processo, bem seriamente comecei em outubro, agora já é início de janeiro. Eu emagreci mais ou menos 7 quilos, não voltei a engordar. Tenho comido basicamente de tudo. Por exemplo, nós tivemos o Natal, tivemos o Ano Novo. Eu controlei a minha alimentação, não comendo tanto carboidrato, mas não deixando de comer. O que eu mesmo viajando, eu cortei o café da manhã. Então eu ficava desde o jantar, do último vinho que eu tomei, até no outro dia, na hora do almoço, eu ficava em jejum. Isso eu fiz regularmente. Voltei com o mesmo peso que eu fui. Então, quer dizer, eu não engordei. Para mim, é a descoberta. Porque em todos os regimes que eu já fiz, eu sofri muito e passei muita vontade. Nesse, você passa vontade, mas você não deixa de comer, porque você sabe que você não vai comer ali, aquela hora. Mas você vai no sábado e domingo, eu como praticamente normal, o que eu tenho vontade. Se eu tenho vontade de comer um brigadeiro, eu como. Se eu tenho vontade de comer chocolate, eu como. Se eu tenho vontade de comer um pão, eu como. Mas eu percebi que até nisso a minha vontade diminuiu. O tanto de comida, porque quanto mais carboidrato você come, mais você quer comer, porque o teu corpo, o carboidrato, a dissolução do carboidrato no seu corpo é muito rápida. Então você tem a necessidade de comer mais e mais. Quando você come proteína, você fica mais tempo sem fome. E você acaba se acostumando com isso. Então, eu assim, estou muito feliz com essa nova maneira de eu... Então, eu estou muito feliz com isso que eu estou fazendo. Eu já fiquei, então, logo depois do Thanksgiving, eu fiquei 48 horas. E teve uns dias antes do Natal, eu fiquei 3 dias também sem comer. Eu comi no domingo e só voltei a comer na quinta-feira. Assim, claro que não foi fácil. Às vezes, assim, me dava fome desesperada, mas eu consegui me manter. Veio o Natal, eu comi panetone, comi tudo que tinha na mesa, bebi tudo que eu tive vontade de comer, de beber. E para mim está funcionando muito bem. Agora eu já voltei, né, de viagem, já voltei na minha rotina. Continuo fazendo somente uma refeição por dia, mas eu tento variar, como eu falei a vocês, colocando primeiramente uma proteína vegetal. Então, ou eu como meio abacate, que é o abacate pequeno,
ou eu como um pouco de grãos, que é de amêndoa, de girassol, de amendoim, alguma coisa assim, ou uma colherada de óleo de coco também, ou um pedaço de batata doce. Eu abro assim, e daí depois de uma ou 2 ou 3 horas, eu vou fazer o meu almoço, eu vou almoçar. E aí, somente no outro dia é que eu vou pensar em comida. Então, às vezes eu vou direto pro almoço, mas sendo que eu sento na mesa pro meu almoço, primeiro eu coloco na boca a gordura, a proteína vegetal. Eu abro sempre com a gordura vegetal. E aí eu como o que eu gostaria de comer. Então, eu como fruta, tudo. Eu abro minha janela, eu fico mais ou menos umas 2 horas com a janela aberta, normalmente. Aí fecho, e daí depende do dia. Então, eu acabo fazendo, às vezes, 20 horas, às vezes 22 horas, às vezes 24, às vezes 25, 26, 27. Eu vario durante a semana, nunca mantenho a mesma. Então, para finalizar, o resumão geral, estou fazendo esse jejum intermitente com baixo consumo de carboidrato. Sábado e domingo eu como praticamente normal. E tudo que é feito aqui em casa no almoço eu coloco um pouquinho no meu prato. Não arroz. Arroz eu tento evitar, mas o feijão eu coloco porque é uma proteína vegetal e é bom. E aí, bastante salada, né? Junto com essa salada, eu gosto de colocar algumas frutas, um moranguinho, blueberry, alguma coisa assim, até um queijinho, tudo. Então, eu faço uma salada bem gostosa. E se tem batata, eu como. Se tem batata frita, aqui em casa a gente usa o air fryer, né? Então, não é frita, ela é frita, mas não é frita no air fryer. E tá dando certo pra mim. Estou feliz. Emagreci 8 quilos de outubro até agora, que hoje é dia 8 ou 9 de janeiro. E pretendo continuar. E também eu tenho feito diariamente atividade física. Ou eu dou uma caminhada, ou eu faço mesmo exercícios, uma meia hora, 40 minutos de exercício, de segunda a sexta. Sábado e domingo são os meus dias que eu como de tudo, abro comendo de tudo, mas sempre tentando evitar carboidrato. Eu como de tudo, mas tentando evitar isso. Como muito queijo, tomo meu vinho e estou feliz. Então, eu espero ter ajudado a quem queira fazer o jejum intermitente. Tchau!